Bem-vindos de volta. Nessa terceira parte nós vamos utilizar alguns softwares que tragam alguma vantagem para a gente em celeridade nos processos de obtenção da matriz de parentesco. Vamos ver um exemplo. Olha só esses dados aqui, ó. O animal, a estação, o nascimento, o parto, a idade da vaca ao parto, produção de leite e produção de gordura. E aí a gente tem aqui, ó, na estação a gente tem água e tem seca. Em nascimento a gente tem aqui, ó, datas. Em parto a gente tem datas também. E IVP basicamente é construído com o quê? Parto menos o nascimento, né? A data em que a vaca pariu menos a data em que ela nasceu vai ser o quê? IVP em dias, idade da vaca ao parto. A produção de leite acumulada na lactação está aqui. E a produção de gordura está aqui. Então, um debaixo do outro aqui, né? A numeração. Nem sempre o banco de dados ele vai ser organizadinho assim, ó, bonitinho. Ficando assim, né? Ele pode ter essas diferenças, separação ser feita por espaço, tem programas que poderiam usar ponto e vírgula de separação, ou espaço de tabulação, tem programa que não gosta do espaço de tabulação. Então aqui a gente vai considerar que o espaço está fazendo a separação. Só que a gente tem um problema, ó. Animal, ó, princesa, Barbie, careta, surpresa, manca, chinelada, magricela, vesga, né? Isso tudo foi o nome que alunos deram, né? Fujona, risonha, tristonha, vermelha, beleza, malvada, peluda, fiada formosa, dengosa. Então tá bom. Então, o grande problema é o seguinte, ó. Vamos pro pedigree pra gente ver. Não salvar. No pedigree, ó, a princesa é filha do Caolho e da Leopolda. Então, ó, aqui até o Caolho estaria legal para o nosso sistema para obtenção de todos os parentescos, da matriz de parentesco, né? Por quê? O C vem antes do P. O L também, ó. Então até aqui estaria ok. Mas aqui na Barbie, ó, filha do Caolho, não. Porque o B vem antes do C. Então a gente não conseguiria atingir a recursividade se a gente ordenasse em ordem alfabética. Por quê? No sistema para obtenção da matriz de parentesco, a gente precisa sempre que o cálculo do parentesco com os pais tenha sido feito antes do dos filhos. Porque na recursividade, eu pego e faço o parentesco meu com outro indivíduo da população é o quê? É a média do meu parentesco com os pais desse indivíduo. Porque esse indivíduo é metade vem do pai, metade vem da mãe. Então, se eu pegar metade do parentesco do pai mais metade do parentesco da mãe, eu tenho o meu parentesco com um indivíduo da população, se fosse, no caso, a população de humanos. Mas no caso do animal não muda, né? Então, a fujona, o parentesco de alguém com algum animal com a fujona vai ser a metade do parentesco desse animal com o travesso e a metade com a frieira. Então, a gente precisa, para atender essa recursividade, que o pai sempre receba uma identificação que vem antes das filhas, né? Porque senão a gente vai ter algum problema. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vai utilizar um software que vai dar números para esses indivíduos. Então ele vai renomear esses indivíduos com números. E sempre, na regra dele renomear, ele vai usar um algoritmo que sempre vai dar um número menor para os pais do que para o filho. Para que os pais venham antes dos filhos no algoritmo depois que vai ser usado para montar a matriz de parentesco. Então, basicamente, isso que o software que a gente vai usar aqui vai fazer. Ele vai dar números, vai reidentificar esses animais com números, e vai salvar para a gente o original e o recodificado. E dentro dessa recodificação, dentro do algoritmo, ele vai criar uma regra que os pais sempre têm que ter números menores do que os filhos, para respeitar a recursividade. Lembrei que antes de começar, temos que falar de uma particularidade do programa que a gente vai utilizar. Ele aceita cabeçalho. A maioria dos programas com executável, você não pode pôr o cabeçalho. Ficaria assim, ó, a maioria dos programas. Só que nesse programa aqui, ele pegaria esses valores aqui, ó, da primeira linha, como cabeçalho, se você fizesse isso.
Como que ele faz isso? É porque esse programa ele pega a primeira linha e trabalha com ela com um array de valor diferente, né? Enquanto os outros alguns ele pode trabalhar com número ou com letra, ele pega essa primeira informação e coloca basicamente num array que vai receber string, vai receber texto, vai copiar esse texto e vai colocar esse texto de volta no arquivo final recodificado. Então ele trabalha aqui, ó, isso aqui, ele trabalha separado dos dados. Então por isso que ele aceita o cabeçalho. E uma outra particularidade foi um bug que o Rodrigo Reis Mota detectou, é que se o último dado aqui, ó, ele não vai para o CORRESP por um bug mesmo. Então basta você colocar um 0 aqui, ó, na última linha, e aí ele vai passar a funcionar adequadamente. É como se ele pegasse lá e contasse o número de dados que tem aqui. Em algum lugar ele dá um bugzinho no tamanho dos arrays aqui, ó, no tamanho dos vetores que armazenam esses dados. Então, para evitar esse bug, basta você colocar um elemento a mais aqui embaixo que ele amplia o tamanho desses arrays e evita de dar um bug e isso não ser contabilizado num arquivo CORRESP que vai ser gerado. Vocês vão ver. Então, vamos usar aqui, ó, esse programinha aqui. Vamos colocar ele aqui onde fique visível. Ele é um executável. E para ele funcionar, ele tem que estar na mesma pasta que os arquivos. Então vamos trabalhar primeiro com o pedigree. Como que chama o nosso pedigree? ped.txt, ó, que é esse aqui. Eu vou fechar ele, está salvo aqui, está fechado. E aí eu vou rodar o programa. A primeira coisa que o programa fala é algumas informações sobre ele, se você concorda com os termos. E aí, se você concordar, você aperta o 1, digita 1 e aperta Enter. Se você não concordar, você digita 0. Aqui vamos ver o que acontece. Ele fecha, se não concordar com os termos para usar ele fecha. E se você concordar, ele funciona. E aí a primeira opção dele, ó, é Pedigree Recoder, para recodificar e corrigir o arquivo de pedigree. Então vamos lá. Qual que é o nome do nosso arquivo de pedigree? É o mesmo nome do exemplo. Vamos olhar aqui, ó, ped.txt, ó. Lembrando que ele não vai ser case sensitivo aqui, então eu poderia digitar ped.txt, mas também poderia digitar ped.txt, ped.txt, vai dar no mesmo, porque ele não é case sensitive, não consegue captar a diferença entre caixa alta e caixa baixa, maiúsculo e minúsculo. Ele pergunta qual é o número da coluna que está o indivíduo. Então eu vou abrir de novo, para me lembrar, o indivíduo está na primeira coluna. Então tá bom, vou digitar aqui para ele, está na primeira coluna. Qual é o número da coluna do pai? Então o número da coluna do pai, ó, vamos ver aqui, ó, é a segunda. Então vamos pôr aqui 2 e dá Enter. O da mãe é a terceira coluna. 1, 2, 3. 3. Do sexo. Vamos ver aqui qual que é do sexo. É a quarta. 1, 2, 3, 4. Então, é a quarta. Qual é a coluna da data de nascimento? Então, a coluna da data de nascimento é a 5. Então eu digito aqui 5. Qual é o número total de colunas no arquivo? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então pronto, vou fechar aqui, vou digitar 6, vou dar Enter. Qual é o símbolo para dados perdidos? Será que a gente... Não, a gente não usou nenhuma, mas se a gente fosse usar, a gente usar o 0, tá? Então, olha, o programa já rodou, foi executado com sucesso,
foram encontrados 47 animais diferentes, tem 28 linhas e 6 colunas no arquivo, e ele pede para você abrir um arquivo que vai chamar report, para você acessar possíveis erros de pedigree, se tem, um arquivo chamado CORRESP, para você acessar a correspondência entre o recodificado e o original, e um arquivo chamado PED-RECODE para você acessar o novo pedigree recodificado, com estados recodificados. E aí você dá Enter, ele volta para o início. Se você quiser fechar, você dá 0 e Enter. Então criou aqui, ó. Então vamos abrir primeiro aqui, ó, o que ele falou, report. Vamos ver se tem algum erro. Então vamos ampliar aqui para verificar, ó. Então, animais que aparecem nas colunas de pai e mãe, não foram encontrados erros. Animais declarados como macho, male, que aparecem na coluna de mãe, não foram encontrados esse tipo de erro. Animais que declarados como fêmea, que aparecem na coluna de pai, não foram encontrados. Então, se você encontrar qualquer erro, ele vai te identificar onde que está o erro, você vai lá e corrige antes de rodar de novo, para você não acumular erros a partir daqui. Animais que aparecem como ambos os pais, né? Tanto aparece na coluna de pai como aparece na coluna de mãe. Não foi encontrado. Animais sem informação de sexo, visto que você declarou que tinha que ter, né? Então não tem. Animais declarados sem a data de nascimento, uma vez que você falou que tinha uma coluna dela. Número dos pais, né? Dos pais maior do que dos filhos após a recodificação, não ficou nenhum erro, né? Aqui, em alguns casos, ele pode sim gerar, se a ordem estiver diferente, ele pode gerar, mas isso aqui é do tipo R, ó, um R aqui entre parênteses, que é to correct on that must be done in the recode files, né? Enquanto você tem aqui, ó, o N, correções necessárias para que a análise seja feita corretamente. Se tiver um N aqui em algum lugar, você tem que fazer. Se tiver um O, a correção é opcional. Pode melhorar a qualidade das informações que você está trabalhando. Não necessariamente vai atrapalhar se você não fizer a correção, depende do tipo de análise. E o R são as correções que já devem ter sido feitas no processo de recodificação. Então, às vezes ele coloca aqui, ó, que tinham 30 erros, mas ele já fez a correção, entendeu? Então, geralmente você não precisa fazer nada. Agora eu vou abrir o CORRESP, né? Vamos ver aqui o que ele fala, ó. Olha só que interessante, ó. Tem 47 linhas, aqui, ó, 1, 2, 3, ó, o animal 1 é o caolho, o 2 é a leopolda, o 3 é a jurema. Então aqui, ó, são os números que a gente vai usar agora para esses animais. Então aqui só tem o original e o recodificado, para isso que serve. Porque uma vez que você fez a análise, olha só que interessante, aí você fala assim, qual foram as melhores vacas, né? Então vamos supor que foi a 10, a 11, a 12, mas quem é 12? Aí você tem que voltar no nome original, né? Então para isso que serve esse CORRESP. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Pedigree Code. Aqui, ó. Então aqui, olha que interessante. Tem os dados já recodificados, ó. Então 12 era a Delgado, mas não tem observação, ela é mãe de alguém, por isso que ela aparece, né? Então olha só que interessante, tinha um monte de que não tinha, ó, 1, 2, 3, então os machos não têm observação de produção de leite, obviamente, e as fêmeas, algumas mães também não tinham observação, mas elas vão aparecer aqui agora, por quê? Porque quando a gente pediu para recodificar o pedigree, ele passa a incluir as informações desses pais, ó. Então a 12 era Delgado, ó.
A 12 a gente nem sabe quem que é o pai, nem quem que era a mãe, não estava no arquivo de pedigree original. Então no recodificado ela passa a aparecer, só que com 0 para pai e 0 para mãe. Sexo ela tem, mas a gente não sabe nem a data de nascimento dela, nem a estação. E aqui estão os animais que realmente tinham dados, ó. Eles continuam tendo os dados correspondentes vinculados a eles, né? E aí eles tinham o pai e a mãe, ó. Vamos ver quem que é, ó. A Delgado, ó, era o número 12 aqui, mãe do 29. Vamos lá no Correio para ver, ó, quem que é o 29. 29 é a Magricela. Então tá bom. Então vamos no original, no original, e vamos procurar Magricela, ó, era filha do Caule e da Delgado, ó. Então o recodificado manteve essa informação, ó, corretamente. Se ele não tivesse mantido essa ligação, não faria sentido, né? Qual que é a grande vantagem aqui? A grande vantagem desse sistema é que agora sempre os pais, ó, vão ter números menores que o dos filhos. Então no cálculo da matriz de parentesco, o cálculo dos pais vai ser feito antes dos filhos. Então quando a gente for fazer dos filhos, a gente pode usar a média do parentesco de um indivíduo com os pais do outro. Então a recursividade vai funcionar. Então foi para isso que a gente fez isso. Só que ainda temos um problema que a gente também vai precisar dos dados de produção, né? Da produção de leite e da produção de gordura. Por exemplo, dessas vacas. Então a gente tem animal, estação, nascimento, parto, IVP, produção de leite, produção de gordura. A gente não está recodificado ainda, ó. Então a gente precisa recodificar para também ficar com o quê? Com números, né? A magricela, por exemplo, é o número 29. Então a gente precisa recodificar, mas respeitando a recodificação anterior do pedigree. Então um é um arquivo de dados e o outro é um arquivo de pedigree. No arquivo de dados, ó, nós vamos usar uma recodificação que não vai ser, ó, primeiro o número 1 para entrar. Nós vamos utilizar a recodificação 2, ó, Data Recoder, para recodificar um arquivo de dados. Depois a opção 1. Então ele vai usar a opção 1 para o que foi feito na opção 1, aquele arquivo corresp, para recodificar os dados também. Ó, ele sugere aqui, ó, data.exe, mas não sei qual que é o nome aqui do... Não, aqui ó, o nosso chama dados.txt, então não posso usar usar o data.txt, que senão vai dar errado. Eu tenho que usar o nome do meu arquivo, dados.txt. Não é que sensitive. O número da coluna animal era o 1, né? Vamos abrir de novo que vocês vão ver que ó, é o 1. Então vamos voltar lá. 1. Número da coluna do reprodutor, do pai, sorry. Vamos ver aqui. Não tem, ó. Não tem, só tem o animal, não tem o pai. Também não tem a mãe. Então já vão lembrar, não tem pai, vou pôr 0, 0 se não houver. E não tem mãe, 0 se não houver, tem, né? E what's the column number of the data file? Então qual é o número de colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então temos 7 colunas. 7. E aí ele fala que ó, o programa foi executado corretamente, abra o Data Recode File to access. Então abra esse Data Recode, arquivo, né, para acessar os dados recodificados. Obrigado, até a próxima. Isso que ele fala. Não sou eu despedindo ainda não, tá, gente? Ainda temos um pouco mais de aula. Então, 0 para sair. Então temos agora o Data Recode aqui, ó, 21. Cadê a magricela? Ó, 29, ó. Aqui os dados dela. Então ficou assim, ó. Então temos recodificado. Por quê? Porque na hora que a gente não precisa só da matriz de parentesco, a gente vai precisar dos dados recodificados e conectados com essa matriz de parentesco para a gente fazer a avaliação genética. E para avaliação genética, a gente também precisa do vetor de valores observados. Se for produção de leite, esse aqui, e se for gordura, esse aqui. Então, tá bom. Então temos os dados recodificados também. Uma outra coisa, se vocês quiserem, que talvez ajude, é porque nem todo mundo gosta muito do português do inglês como primeira opção. Aí tem aqui, ó, cadê? Eu acho que é o 17, ó, Setup Options. Então 17 e Enter. Se você quiser mudar o idioma, ó,
Número 1, change language. 1 é inglês, 2 português. Vamos mudar para português. Mudar a língua. Aí agora que você mudou português, ó, tem outras opções. Mudar as cores do fundo e texto. Opção número 2. Eu vou escolher, sei lá, preto e verde. Número 5. Não gostei. Vou apertar o número 2 de novo para mudar as cores. E agora eu vou querer, sei lá, branco e verde. Não, também não gostei. Número 2. Vou deixar branco e preto. 2. Não, eu gosto do fundo escuro. 2. Não tem... deixa eu ver aqui. Preto e rosa, branco e verde, roxo e amarelo. 6. Não, também não gostei não. Vamos mudar para branco e azul. Também não. Vamos mudar para padrão, 9. Eu gostei do padrão. Então, vou dar 0 aqui, ó, para voltar no principal e vou fechar. Uma vez que eu já escolhi esse Setup Options, mesmo que eu abra de novo, ó, ele vai continuar memorizando eles. Por quê? Porque ele cria um arquivo aqui, ó, Setup Options, que tem a opção do idioma que você escolheu e a opção das cores, 9. Então ele lê assim que ele começa essas opções. Então por isso que ele, quando eu abri de novo, ele estava guardando elas. Agora vamos finalmente usar o algoritmo para obter as matrizes, né? E agora a gente não precisa se preocupar com a recursividade, porque nesse arquivo, ó, não tem, né? Igual a gente falou inicialmente. Mas no pedigree codificado tem. Mas vamos lembrar que a gente acrescentou esse 0 aqui, ó. Por que a gente acrescentou ele? Porque no CoRESP, se a gente não acrescentasse ele, não aparecia o último aqui, a dengosa. Ela é que fazia o papel do 0, se a gente não colocasse, né? Então o 48 aqui some, porque ele vira ele é o 0 lá, sabe? Que a gente falou sobre o bugzinho. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, que no pedigree codificado, embora não nos afete nada para rodar uma análise, se a gente quer as posições corretas, olha, apareceu o 48 aqui, ó. Então lá ele não aparece, mas aqui ele aparece. Então para a gente ficar tudo certinho, a gente exclui esse 48 daqui, que era o número de linhas, aquele 0 que a gente colocou sozinho lá, para evitar o bug. Vou tirar todas as linhas aqui. E agora vou salvar. E é claro que eu não vou rodar o pedigree original, porque ele não é número, né? E ele não é... Mesmo que aceitasse o número o programa, ele não está em ordem alfabética do pai sempre vir antes dos filhos. Então ele não aceitaria a recursividade. Então esse aqui aceita, ó. Né? Aqui, ó, o 1 que apareceu aqui em cima como animal, ó, só vai aparecer aqui embaixo, ó, como pai. Então aqui, ó, o 1 aparece como pai aqui de novo, 4, ó. Você não vai ver um número aqui, ó, como pai, que não tenha aparecido antes como animal, certo? Então ele tem essa recursividade, ó. O 17, o 8 está aparecendo depois do 17, mas não tem problema. O 8 está lá em cima, o 17 também está lá em cima. Todos eles já apareceram antes. Então é isso que importa, né? E você não vai ver nenhum aqui, ó, que o número do pai, ó, é maior do que o do animal, né? Então, quando isso é atendido, a recursividade não vai ter problema, né? Então, vamos usar esse programinha de novo. E agora vamos escolher a opção 19, ó. Numerator Relationship Metrics, né? NRM. Cria matrizes, numeradores, coeficiente de parentesco, Jamie Wright, né? Então, 19. Aí vamos pegar a opção número 1, ó, obter a matriz A, matriz de parentesco, calcular matriz de parentesco e a endogamia. 1. Então, qual é o nome do arquivo de pedigree? Não pode ser ped.txt, porque não é recodificado, tem que ser ped.recode.txt. Coluna 1, do animal é 1, do pai é 2 e da mãe é 3. Então aqui, ó, até o 47.
e apareceu 48 aqui, ia dar erro na hora da gente buscar lá os resultados, se a gente deixasse aquela última linha com zero em tudo, né? Então, para evitar isso, então eu vou abrir aqui, ó, o pedigree recodificado e a NRM, Numerator Relationship Metrics, TXT aqui, ó. Então vamos abrir aqui, vamos abrir aqui. Então, ó, os primeiros animais aqui, ó, eles não têm informação de pai e mãe, é os que apareciam como pai e mães dos outros, mas não apareciam como próprio animal. No recodificado, pedigree recodificados, eles aparecem, né? Então a gente tem para cá também as colunas de sexo, nascimento e estação, mas não estou muito preocupado com elas. Estou mais preocupado aqui, ó. Vamos para o final para conferir alguns aqui, olha só que interessante. E aqui do outro lado, ó, a matriz de parentesco. Só que acima da diagonal principal não tem nada, porque ela é simétrica, então o algoritmo só monta abaixo aqui para facilitar a nossa vida, ele só quer apresentar e representar, né? Então, vamos clicar aqui ó, na última linha, que é 47, né? Então corresponde ao indivíduo 47 aqui recodificado. Então ele é filho do 20 com a fêmea 21. Então o 46 é do 17 e 16, mas ó, o 44 e o 45, 44 e 45 são filhos também do 20, ó. Então são meio-irmãos aqui do 47. Então 44 e 45 são meio-irmãos do 47. Então se a gente vem aqui, ó, 47, 46, 45 e 44. Então 44 e 45 são meio-irmãos, ó, o mesmo pai. O 20 é pai do 44, 45 e 47. O 17 é pai do 43 e do 46. Então vamos para a linha do 46. Vamos aqui, ó, 45, né? Opa, peraí, não, é 46, na linha do 46, vamos para o 45, 44, 43, 0,25, ó. Então, na linha do 46, com o 43 também tem 0,25, né, que é o coeficiente de parentesco entre meio-irmãos. Então, o mesmo pai, ó, 17, 17. Se a gente volta para a linha do 47, que era 0,25 com o 45 e o 44, se a gente volta aqui, ó, por 43 não é, ó. Mas se a gente volta por 42 e por 41, ó, 42 e 41, 0,25 parentesco entre meio-irmãos. Então, não necessariamente 0,25 é só entre meio-irmãos, também é parentesco entre avô e neta, né? Mas só para, nesse caso, são meio-irmãos, e aí coincidiu aqui com o parentesco. É mais para a gente aprender. Essa matriz aqui não é para a gente utilizar depois em outros programas, né? Porque a maioria dos programas que utilizam ela, eles já fazem ela. Até nem ela, costumam fazer a inversa dela direta. A gente vai ver um pouco sobre isso. Então, para a gente brincar um pouco, vamos pedir também a inversa direta, a gente poderia inverter aquela. Só que, como aqui ele é só educacional, né? E essa parte, então, o que acontece? Essa matriz ali saiu só a parte de baixo, então eu teria que jogar no Excel, fazer um jeito de preencher, usar index para a função index para preencher a parte de cima dela, gastar um tempão para depois eu inverter ela, né? Então eu já vou pedir aqui de novo também no programa, no 19, ó, a opção 2 para obter a inversa dela direta, lembrando que é o pad recode, né? Que é o recodificado, então TXT. Lembrando que a gente tirou aquela última linha lá do bug. Então a primeira coluna é o indivíduo, a segunda é o pai, a terceira é a mãe. Então ele pegou aqui 47. Vamos finalizar o programa e vamos abrir aqui, ó. Opa, não, essa aqui é a anterior. Vamos abrir a inversa agora. Então temos, temos a nossa inversa também. Então tem um algoritmo, né, desenvolvido pelo Henderson em 1976 para obter direto a inversa sem ter que inverter, né? Então gasta menos processamento. E o Quasar aperfeiçoou ele também para trabalhar com
indivíduos endogâmicos que o original no mesmo ano, né, que o original do Henderson trabalhava, resolveu o problema no caso de indivíduos endogâmicos na matriz de parentesco. Nessa matriz aqui, ó, e eu trouxe a foto de novo, é que para mim está o grande segredo do melhoramento. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem um monte de codornas. Eu não sei qual aqui, ó, é irmã de qual, mas tem algumas aqui que são irmãs completas e outras podem ser meia-irmãs. Então, uma coisa bem interessante que eu gosto de falar com os alunos é o seguinte, ó, uma codorninha não chega para outra e fala: ô, minha irmã, vamos andar junto na cama de maravilha, né? Vamos andar o tempo todo junto. Então, você pega o seguinte, uma goteira que caiu aqui, né? Um vento que saiu mais frio de um lado que do outro, um furo na lona que o sol bateu em alguma região. As codornas que todos esses efeitos ambientais vão atingir, seja positivamente, seja negativamente, né, não estão correlacionados, são acaso. Então, quando a gente pega a nossa matriz relacionada aos efeitos aleatórios ambientais, fora da diagonal principal, ela não tem, ó, se assume tudo zero, ó, não tem esses valores de 0,25, 0,5 aqui. Mas na parte genética a gente tem, ó. Por quê? Porque tem codornas aqui, ó, que por terem o mesmo pai, ou o mesmo pai e a mesma mãe, elas vão ter uma porcentagem média de genes incomuns. Então, a genética delas é correlacionada. Então, elas não andam juntas, mas a genética é correlacionada, né? E elas não andam junto, então o efeito do ambiente que afetou aqui agora, depois essa daqui já vai estar junto com outra, se o ambiente afetar, vai afetar ela e uma outra, e depois vai estar com outra. Então, tanto a genética quanto o ambiente vão seguir distribuição normal para a maioria das características, para a grande maioria das características. Só que a genética ela é correlacionada entre os indivíduos, porque os genes que eles carregam são mais parecidos ou mais distantes, dependendo do parentesco médio deles, entre eles, né? Então tem indivíduos aqui que têm parentesco de 0 e tem indivíduos que têm parentesco de 0,5, 0,25, né? Então, isso que é o grande interessante, porque quanto ao resíduo, os efeitos aleatórios ambientais, não tem como você dizer qual que vai estar junto no momento que ocorreu algum efeito ambiental benéfico ou não, ou um efeito ambiental ruim, e onde que ele vai acontecer. Então, quem que ele vai afetar e o quanto que ele vai afetar é totalmente ao acaso, né? Não tem uma correlação que você possa detectar e contemplar no modelo, vai tudo para o resíduo. Então é aí que a gente consegue separar e predizer valor genético com maior qualidade nos modelos de avaliação genética, porque o resíduo ele é não correlacionado entre os indivíduos, pelo menos a gente assume assim, porque não teria como a gente colocar na modelagem essa associação. Já a genética, mesmo que a gente não consiga associação entre todos os indivíduos, existe associação entre os indivíduos que são aparentados. E se a gente tem mais gerações, a gente começa a preencher isso aqui com um maior número de dados diferentes de zero. Nossa matriz vai ficando mais informativa. Uma outra forma também é se a gente tivesse a disponibilidade de utilizar marcadores moleculares e trabalhar, por exemplo, com a porcentagem de SNPs incomuns para estimar um parentesco genômico entre os indivíduos, e aí todos teriam algum parentescozinho entre si, né? Não porque são parentes, não por genes idênticos por ascendência, mas genes idênticos por estado, né? Indivíduos possuem o mesmo gene. Quando você pega um indivíduo e pega o outro, possuem alguns genes incomuns, e essa informação genômica, que começou absurdamente cara e hoje em dia está cada vez mais acessível,
ajudar a aumentar a nossa acurácia seletiva, porque você já teria um maior volume de informações de parentes associados a cada indivíduo, né? Então isso também seria uma alternativa, em vez de trabalhar com essa matriz, trabalhar com alguma outra mais informativa que utilizasse marcadores moleculares. Na semana que vem, a nossa expectativa é começar a utilizar os conhecimentos de correção para efeitos fixos que vimos na semana passada, com tudo que vimos sobre pedigree e matriz de parentesco dessa aula, combinar isso tudo para resolver equações de modelos mistos e obter valores genéticos preditos para os animais. Dividindo esses valores genéticos por 2, a gente vai obter o que? A diferença esperada na progênie. E aí a gente vai ter o que a gente precisa para montar aqueles catálogos bonitos que a gente viu no início da disciplina. Então a gente mesmo realizar nossas avaliações genéticas. Nós concluímos essa aula, mas provavelmente deve ter ficado alguma dúvida, ou algum questionamento, ou você gostaria de manifestar sua opinião, contribuir com os colegas. Por isso, eu vou aguardar você no nosso fórum de discussões. Tudo bem? Vamos participar juntos. Também tem os exercícios e outros itens disponíveis no nosso sistema de aprendizado. Tente fazer os exercícios e, se ficar com dúvida, procure no mesmo fórum. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado. Tchau.